LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com o Esgoda. Um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio, que gosta de marketing, que gosta de vendas. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. E hoje, como não poderia ser diferente, eu estou aqui com meu amigo Coxa Branca, torcedor do Curitiba, nascido e criado em Curitiba como eu, meu amigo Márcio Fará, uma figura nesse nosso mercado, mais um ícone do agronegócio, que está aqui hoje no Agrocanal LFZ Consultoria. Marcião, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Esgoda. Obrigado, um prazer estar aqui com você, com teus ouvintes. Sempre bom a gente conversar. Só não vamos poder falar do Curitiba, né, Marcião? Porque nosso time está virado numa desgraça. Melhor não falar. E diz que não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. É que o Atlético Sempre, Paranaense está bem. Mas vamos em sempre. frente. Marcião, você é um cara como eu, você é nascido em Curitiba, né? Na verdade, eu sou nascido no interior do Paraná, em União da Vitória, e fui com 2 anos de idade para Curitiba. Ok. Então você é um cara que eu acho que a gente se identifica muito, porque eu posso dizer que nós dois somos meio que agrônomo de asfalto, né, cara? Eu até hoje não consigo entender bem porque eu fui para agronomia, né? Porque nasci e me criei em Curitiba, no meio do asfalto, nunca vi um pé de soja, de trigo e fui fazer agronomia. E você, Marcião? O que deu na cachopa, que nem diz o outro, de fazer agronomia, cara? Eu vim numa família que a família do meu pai, era proprietária de terra, mas era num modelo extrativista, né? Meu pai era Aham. madeireiro e então eu convivi durante muito tempo a vida dele com um modelo extrativista, mas também de criação, principalmente de criação de animais. E isso acabou me encantando lá, acabou me encantando na época de fazer vestibular, né? Eu fiz vestibular na Federal do Paraná, me formei lá. Não tinha a facilidade de hoje, os meios de acesso de hoje, então se ia muito mais por observação, vivência, né? Então eu observava aquele meio, eu estava na dúvida na época se eu fazia odontologia ou agronomia, imagina eu, o dentista, né? Sem condições nenhuma, É sem que minha condições mãe nenhuma. falava, cara, filho, por que que você não faz odontologia ou vira caixa do Banco do Brasil? Pô, Caixa do a- Banco do Brasil era a- uma também, né? aquela época ganhava dinheiro, ser caixa do Banco do Brasil. Mas você fez agronomia e passou por várias empresas de trabalho, então, Marcião, a tua experiência é muito vasta, eu acho que a gente vai poder aproveitar bastante isso, porque você participou, iniciou outros trabalhos que a gente vai falar um pouco na Cargill, Sementes de Milho, aí que virou Monsanto pela aquisição que a Monsanto comprou a Cargill, depois você foi Bunge, trabalhou em algumas empresas ligadas a defensivo, né? Você falou que teve um crescimento muito bacana, muito legal, vamos falar assim, no agro, quando você passou pela Bunge, e hoje você está num negócio que eu considero muito diferente, muito louco, que vai ser, eu acredito, a sensação da nossa conversa nessa entrevista aqui. Mas você se formou, Márcio, e foi trabalhar na Cargill. Você foi fazer o que lá? Você foi ser um AT? O que que você foi fazer, meu amigo? Então, Esgoda, na época a gente olhava os classificados no jornal, né? O jornal de domingo era desse tamanho. Então a gente olhava os classificados e ir lá e escolhia. Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. E eu, recém-formado, né? Eu tive oportunidade ao longo da minha adolescência de estudar inglês. Então, eu me formei, não tinha emprego. Na época, o agronegócio, ele não era o que é essa potência que é hoje. E eu comecei a trabalhar num pequeno jornal lá que não existe mais em Curitiba, como analista da Bolsa de Chicago, porque aí eu lia lá as matérias em inglês, não sei o que, eu escrevi umas coluninhas e aquele negócio definitivamente não era o que eu tinha esperado da minha vida profissional, muito menos conectado com o meu perfil, né? Eu sou uma pessoa que gosto de estar no campo, gosto de estar fora, sempre fui muito próximo de todas as equipes que eu liderei, e aquela coisa não ia. E um dia eu achei um anúncio da Cargill Agrícola, convidando recém-formados de várias áreas para o seu programa de trainee. E aí eu fiz a minha inscrição, acabei passando
no programa de trainee da Cargill Agrícola e fui Você alocado na divisão. entrou com quem dos conhecidos nossos na Cargill? Quem é que era do teu time que hoje está ainda até mesmo está no nosso grupo do ex-Cargill aí? Quem que você Paulo Padilha, entrou junto? Paulo Padilha, Paulo Padilha e André Figueiredo. Eles André são, Figueiredo e Paulo Padilha. Duas eles são figuraças. exatamente, eles são da mesma leva que eu fui. E aí a gente acabou sendo alocado lá para a divisão de sementes e nós fomos trabalhar. Eu fui trabalhar no. Você vê como é que são as coisas, né? Eu fui pedir para ir trabalhar no Mato Grosso, porque eu achava que era fronteira agrícola. Nós estamos falando isso aí em março, abril de 94, e me mandaram para o Rio Grande do Sul, né? Era solteiro. Solteiro, fui para lá e comecei minha carreira com AT, né? Então, fui indo ali dentro da minha carreira. 2 anos depois, eu fui promovido para trabalhar no escritório em São Paulo, já numa posição de marketing. Ali eu fiz a minha primeira especialização de marketing. Aproveitei o fato de estar em São Paulo, que é uma cidade que tem uma quantidade de problemas muito grande, mas tem uma quantidade de oportunidades muito grande. Uma delas é você aproveitar a infraestrutura da cidade. Então, acabei estudando lá, fiz um curso de marketing na SPM na época. Isso me deu uma base ali para eu executar as tarefas, o que eu tinha que fazer. Depois acabei voltando para o campo, né? Voltei na área de marketing no sul do Brasil. Depois assumi a cadeira de um gerente regional de vendas, né? Na época a gente tinha, na Monsanto chamava gerente distrital de vendas, mas é o que hoje é conhecido aí como Aonde que era? gerente Onde que você regional. ficava? Eu ficava no norte do Rio Grande do Sul, ali, Carazinho, toda aquela região ali. Certo. E aí você vai começando a encontrar alguns desafios na tua vida profissional, né? Eu quando assumi essa posição, eu era o mais jovem do meu grupo ali. Então, todas as pessoas que respondiam para mim, que eram 9 na época, eram todos mais velhos, né? Então, você acaba, às vezes, por mais que você ache que você esteja preparado, você não está preparado. Você sempre é um degrau a mais, sempre é um degrau a mais da tua caminhada. Então, foi uma experiência fantástica. Liderar pessoas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje. Sempre gostei disso como um desafio pessoal para mim, até para eu melhorar eu como pessoa, né? Eu mesmo fazer um trabalho de auto-observação e autoanálise, porque as pessoas realmente são diferentes. E aí, no ano de 2003, eu saí da Monsanto, recebi uma proposta para ir para a Bunge, numa área totalmente diferente. Eu sempre tinha trabalhado até então no mundo de insumos, com defensivos, com sementes, essa coisa toda. E de repente eu fui trabalhar numa área chamada Novos Negócios e Inovações, inovação na Bunge em São Paulo. E aí eu caí dentro do que a gente olha da cadeia de produção, no oposto do que eu tinha trabalhado. Então eu olhei a perspectiva de ver quem recebe a produção, os desafios de comercialização e uma série de coisas. E lá nessa empresa, a minha responsabilidade era modelar as novas áreas de negócio que a empresa tinha. Então, basicamente, dentro do mundo dos insumos, né, que é o que eu vim, não da parte industrial, dentro do mundo dos insumos. Então, a gente era uma área global, a gente respondia diretamente lá para a matriz nos Estados Unidos, e ali a gente foi modelando o negócio no mundo todo. O que que era o modelar? O modelar é falar o seguinte: olha, eu preciso originar canola no Canadá. O que que eu preciso fazer para isso? Preciso ter um bom pacote de insumos, quais são os produtos, enfim. E aí depois tinha uma outra pessoa que cuidava da parte industrial e tinha uma outra pessoa que cuidava da preparação da comercialização. E assim a gente foi tocando lá, foi um período fantástico. Fizemos um trabalho legal lá no Canadá, mapeamos óleo de palma na Ásia, fizemos um trabalho de trigo no leste europeu, e por fim nós fizemos todo o planejamento e desenho da entrada da Bunge no mundo do açúcar e do etanol. Foi ali que eu tive minha primeira convivência com cana-de-açúcar como profissional, né? Onde a gente montou uma estratégia de um misto de greenfield com brownfield, isso é, comprar usina e construir usina de cana, e a Bunge decidiu entrar nesse negócio. O negócio que agora, aí, 15 anos depois, ela vendeu para BP, acho que semana passada, 2 semanas atrás aí. Enfim, infelizmente a área acabou terminando, né? E aí eu, com essa experiência que eu tinha pego na, na Bung, eu acabei
indo para Dupont justamente para ser gerente de marketing de cana-de-açúcar. Fiquei lá. E minha vida profissional, Esgoda, ela tem algumas coisas que eu não sei explicar direito, mas a cada movimentação que eu fazia, eu sempre buscava alguma ferramenta ou alguma oportunidade nova para aprender, né? Para conhecer um mundo novo, conhecer tecnologia nova, para que eu pudesse eu mesmo evoluir. E aí os convites eles foram vindo ao longo do tempo, assim, de uma maneira que eu não sei explicar nem definir. Em seguida Marcião, disso, deixa eu te fazer uma pergunta. não, Em cima disso aí, para você ajudar também os jovens a pensar a respeito disso, porque às vezes eu ajudo algumas pessoas a entrar no mercado e elas falam, puxa, mas eu saí de uma empresa e ir para outra, porque você passou por várias empresas, então você teve aí falando de Dupont, daí virou FMC, né, e tal, e passou pela Bunge, pela Monsanto. O que que você poderia dizer para essa galera aí? Isso para você, pelo que você está falando, foi muito bom pelas experiências que você adquiriu em cada uma delas, experiências diferentes, é isso? exatamente. Eu acho que o Esgoda tem uma coisa que eu chamo de propósito de vida profissional, né? Qual que é o teu propósito de vida profissional? Ah, eu quero ficar morando em tal lugar aqui e quero sossego, eu quero, enfim. Então, o propósito de vida profissional é o que te dá o norte do que você vai fazer daqui 10, 15 ou 20 anos. Por incrível que pareça, apesar do jovem não acreditar, 20 anos passa assim, ó. Os meus 20 anos, quando eu comecei a trabalhar lá na Cargill como trainee ainda, foi ontem, né? Isso foi em 1994. Foi ontem. Eu lembro como se fosse ontem. E é óbvio que no começo da sua carreira, você não sabe exatamente qual é o caminho que você vai seguir, mas você já sabe, bem ou mal, o que você quer e o que você não quer. Isso não significa que você não cometa alguns erros de fazer algumas movimentações erradas. Eu fiz isso, né? Algumas movimentações que eu fiz, elas não foram exatamente aquilo que eu imaginava que fosse, mas eu utilizei aquilo também como uma ferramenta de aprendizado. Mas o que eu vejo que é importante, o jovem, ele estabelecer como um propósito de vida. Porque o propósito de vida profissional, eu estou falando, ele afeta a tua vida pessoal. Se você tem um propósito de vida de crescer dentro de uma multinacional, como eu cresci, eu mudei 13 vezes. Escuta. Eu mudei 13 vezes. Tua mulher nunca Então, teve uma cozinha programada, planejada. não, não. Teve em Porto Alegre, a gente comprou um apartamento lá e ficou 3 anos no apartamento. Então, o Esgoda, a vida profissional, ela tem que estar conectada muito com isso, que é o que você quer para a tua vida pessoal, né? E aí a tua perspectiva profissional, ela vai se moldando. E aí você tem que aceitar, porque senão você começa a entrar num conflito interno absurdo e você acaba se tornando um profissional infeliz, uma pessoa infeliz, e você gera infelicidade no teu entorno ali como um todo. Então, respondendo a tua pergunta, eu diria para o jovem, busque qual é a tua perspectiva profissional, o que que você quer, o que que você não quer para a sua vida profissional, e dentro disso você desenha a tua caminhada. Para os dias de hoje, eu acredito que tem duas coisas que são fundamentais se o jovem quiser seguir dentro do mercado de trabalho, nas empresas de ponta, multinacionais, empresas de tecnologia. Primeiro de tudo, tem que falar inglês. Falar inglês é uma condição, eu não diria nem básica, é uma condição zero, É porque sine as qua non. portas, sine qua non, Esgoda, as portas se fecham se você não fala inglês. Então, minha sugestão é pare de estudar, vá morar um ano num país de língua inglesa, procure fazer um intercâmbio. Se você está numa empresa e tem oportunidade de ir morar num país fora, vá, aumente tua proficiência na língua inglesa, porque isso te abre as portas. Acho que fez uma grande diferença para você estar onde você está hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o meu dia 90% do meu dia eu falo inglês, escrevo meu inglês, e, enfim. E a segunda, para essa geração nova, a geração nova tem que entender e compreender muito duas coisas mais, estão ligadas à tecnologia. Uma é como vai ser a conectividade no agro daqui para frente. E a segunda, dominar, compreender e manusear a inteligência artificial. Isso é fundamental. Deixa eu entender para ajudar esse Vamos lá. jovem, né? O que você fala como sendo conectividade? Conectividade é tudo o que faz o teu produto dentro do mundo digital
performar melhor. Por exemplo, hoje a gente fala assim, conectividade é eu ter telemetria online no meu trator para eu saber onde que em talhão que o trator está trabalhando. Isso é um pedacinho da conectividade. Conectividade é você poder tomar a tua decisão na tua propriedade em tempo real, é você poder, se você é um agrônomo de assistência técnica, você poder dar uma assistência técnica em tempo real para a pessoa, é você usar as ferramentas digitais com um certo nível de acuracidade para ajudar a tomada de decisão. Se o teu produto ele demanda um nível de planejamento, é você ter essa ferramenta em mãos e poder compartilhar com o teu cliente praticamente em tempo real. E eu vou fazer um paralelo aqui que você vai lembrar agora, o quanto isso mudou e o quanto isso é importante. Quando eu comecei a trabalhar lá em 94, talvez eu tenha sido a última geração analógica do mercado de trabalho, porque os telefones celulares chegaram no final de 94, a partir de 95 a gente começou a receber notebook, né, veio de cima para baixo, primeiro os diretores, depois os gerentes, mesmo assim Parecia, telefones. parecia um caranguejo, né, cara, querendo morder a gente. Exatamente. E a gente tinha, como é que a gente comunicava com as pessoas? Você chegava no hotel, você ligava ao teu chefe, você passava uma folha, que era um relatório comprido, você lembra disso, na Cargill a gente tinha isso. Uma folha comprida tinha assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você falava onde você ia, com o número de telefone, se alguém precisasse, você estava lá. Eu preciso fazer um parênteses, Marcião. Quando eu entrei na Herb Técnica, meu chefe falou para mim, olha o que é a conectividade da época. O polaco, ele me chamava de polaco. É. Você vai na rodoviária em Palotina, lá na cabine da Telepar, você vai me ligar segunda, quarta e sexta. Você me liga 3 vezes por semana, porque eu não tinha telefone. Comprar um telefone naquela época era um absurdo, e cara, ele não achava. E ele Exatamente. falou assim: e não me ligue se você não tiver um pedido para me passar. Pá! Marcião, eu fazia 2 pedidos no campo de venda direta para agricultor, dentro do sulfã, de trifuralina. Se eu fazia 2, 3 pedidos, quantos eu passava para ele? Um só. Eu segurava 1 ou 2 pedidos para os outros telefonemas para não ligar para ele sem um pedido na mão. Isso era a Quando não conectividade da tivesse época. pedido. Mas, Márcio, você acha que hoje a impressão que eu tenho é que essa conectividade que você fala, ela está num certo escalão da agricultura, mas ela ainda está muito longe no Brasil, de um modo geral, de ser uma grande realidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu acredito que o jovem deve se preparar, porque isso é uma questão de tempo. A conectividade vai. Ó, vou te dar um exemplo prático disso. Nós temos 600 mil usuários de internet de via satélite no Brasil hoje. Majoritariamente, quase 500 mil, 500 e alguma coisa mil, da internet do Starlink. Isso há 2 anos atrás, ou 2 anos e meio atrás, isso não existia. O cara tinha mal e mal uma internet de rádio lá na fazenda dele, limitada, e quando ventava, mudava a antena de lugar, já não conectava, lá, lá, lá. Hoje não. Então, essa conectividade, ela virá, a despeito da nossa falta de infraestrutura, de antena de celular, logo, logo vai chegar uma tecnologia que o teu telefone vai se conectar direto com o satélite lá, né? E isso vai gerar essa dinâmica de você ter essa proximidade dos negócios, obviamente com os softwares adequados para isso, e para que você exercite e consiga ter essa maximização da comunicação e da interação de dados, porque nós geramos bilhões de terabytes de dados no agro, e o quanto a gente usa isso. Estou falando dentro da propriedade. A mesma coisa fora, a pessoa que trabalha lá com assistência técnica, que trabalha eventualmente numa multinacional mesmo, o quanto que ela utiliza essa base de dados efetivamente, ou porque não tem a ferramenta, ou às vezes porque não tem acesso à conexão, esse tipo de coisa. Então, eu vejo isso como uma tendência do futuro, que já está chegando, mas você está certo. A gente está no primeiro degrau aí, ou no segundo degrau dessa escalada, que daqui a 10 anos ela vai ser uma coisa infinitamente maior do que é hoje. Basta ver aqui em termos de tecnologia o que era o mundo dos drones aí há 10 anos atrás e o que são os drones hoje, né? Você tem drones hoje que você fala, cara, não acredito que o drone faz isso. O tempo de voo, capacidade de carga, a exatidão de aplicação, quando é uma aplicação de alguma coisa, né?
o caminho da tecnologia não tem volta, não esgota, e o jovem precisa estar preparado para isso. Ah, você falou do inglês, você falou da tecnologia, e tem o terceiro pilar que você falou, qual que Inteligência era? artificial. Inteligência artificial, ela é uma ferramenta que ela vai ajudar muito na tomada de decisão, de gestão, ela vai ajudar muito no planejamento das atividades profissionais, ela vai contribuir demais em todas as tarefas que são repetitivas, mas que precisam de um nível de observação do externo. Por exemplo, você vai aumentar significativamente a tua capacidade de recomendação, mas ainda depende do fator humano e da avaliação humana no final. Então, eu acredito muito que a inteligência artificial ela vai maximizar a performance de uma série de atividades através do uso desse compartilhamento de informações, que é o conceito da inteligência artificial, do modelo de ir aprendendo com o tempo, dentro do que a gente tem de atividade como profissional, tá? Como profissional independente de se você é vendedor de insumos ou se é um agrônomo de assistência técnica. Cada vez mais essas ferramentas, elas, no meu entender, elas vão ser fundamentais. E o jovem precisa entender, puxa, como é que eu vou dar um exemplo que é né? Nós temos mais de 32 plataformas de inteligência artificial. Ah, como é que eu mexo no Chat GPT? Ah, que tipo de coisa que eu faço? Como é que eu programo a ferramenta para ela me dar as respostas mais com uma maior acuracidade. Isso tudo a gente está começando uma jornada. E para o jovem que está chegando no mercado de trabalho, ele vai ter mais 25, 30 anos para explorar isso. Talvez você diria que você agregar o agronegócio à engenharia da computação é um baita negócio? É um baita negócio. É um baita negócio. E a gente hoje tem ferramentas para isso, né? Hoje, quando você fala assim, o teu chip do teu telefone digital tem mais capacidade de processamento que todos os computadores da Apollo 11 quando foi para a Lua, é um exemplo disso. Hoje a gente tem uma capacidade instalada, tanto de hardware quanto software, que precisa ser conectado com cada vez, não é que não é, mas cada vez mais no mundo agro. Então, eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, como que você contrata hoje um profissional para qualquer situação, para qualquer nível, que essa pessoa não tem um domínio básico das ferramentas computacionais não estou dizendo de programação, mas de usar a ferramenta. O cara precisa fazer uma palestra, ele tem que saber mexer no PowerPoint, ele precisa fazer um relatório para o chefe dele, ele precisa elaborar um documento razoável no Word. Ele precisa fazer a gestão do negócio dele, ele tem que saber fazer cálculo financeiro no Excel e por aí vai. Então, a ciência da computação ela está muito conectada. E se o profissional quiser dar um passo adiante, ele pode se especializar nisso e desenvolver essa tecnologia. Eu tive um colega de faculdade que foi meu veterano, que ele lançou um software na época, um software de recomendação agronômica. E hoje, 30 e tantos anos depois, é o mais usado no Brasil. Então, naquela época, ele já vislumbrou isso. O que que ele fez? Ele utilizou, olha, ele tem uma informação recorrente, em vez de andar com aquele livro lá de recomendação e plantas daninhas, aquele de capa azul que a gente tinha, ele colocou isso dentro de um software lá 30 e poucos anos atrás. Então, é isso que eu acredito muito, sabe? Essas ferramentas, elas vêm para ajudar o profissional, mas a gente ainda está no começo da Ô, escadinha. E para o ô jovem, Márcio, pode é falar. isso. Para mim, não. Daqui 10 anos, 15 anos, eu vou estar aposentado. Mas para o jovem que tem mais 30 anos pela frente, Ô Márcio, assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando de conectividade, você está falando de inteligência artificial. Assim, não que as coisas tenham uma relação, mas são tecnologias e avanços tecnológicos do mundo de hoje. Você acredita que num curto espaço de tempo teremos, por exemplo, um marketplace dentro do processo de decisão de compra do agricultor? Ele não mais estará, talvez, necessitando de nós, agrônomos no campo, ou de um distribuidor, ou de uma cooperativa, ele vai comprar via internet no marketplace? olha, Esgoda, a gente tem decisões, desculpa, a gente tem discussões longas sobre esse tema, né? Eu não acredito nisso, nessa virada de chave 100%. Eu vou te explicar por quê.
porque eu acredito sim em tudo que eu descrevi aqui como ferramentas para melhorar a produção e a dinâmica, mas o nosso agricultor ainda, por mais profissional que seja, ele tem uma característica que nós, latinos, independentemente de sermos todos imigrantes nesse país, a nossa grande maioria imigrantes europeus, mas a gente tem a cultura latina, ainda demanda muita interação. Então, a minha definição, interação humana, a minha definição do agricultor que eu vejo hoje é que o agricultor ele é digital, mas ele é digital para algumas coisas. Por exemplo, se você pega uma coisa extremamente commodity, que é o fertilizante, o agricultor usa o WhatsApp dele, faz cotação de preço, ele até pode comprar lá online, mas ele liga para o vendedor. Ele faz uma ligação de telefone. O vendedor vai lá fazer uma visita para ele, ou faz uma recomendação técnica para ele. Então, eu vejo as ferramentas muito mais como apoio na gestão e no processo produtivo, mas a interação, por mais que ele consulte as, as plataformas, ou ele tenha acesso aos marketplaces, ele até pode fazer o pedido de alguma coisa lá dentro, mas ainda vai demandar uma interação humana. Ou seja, podemos ter uma meia sola aí, é um cara fazendo umas compras via marketplace, porém orientado por alguém como nós. Exatamente. Que eu acho que é uma evolução da profissão, entende? Continua Aí sendo uma evolução. o nosso amigo Márcio Schon, For Farmer Evolution. É você, meu irmão. Exatamente. Meu xará, grande É, profissional. Grande então, profissional. assim, e aí você, depois dessas passagens que você teve, né, aí pelas empresas, né, de defensivos, né, como a própria Monsanto, FMC e Companhia Limitada, você acabou mudando de áreas, né? Você foi um tempo para Kleffmann, é isso? Eu fiz um contrato de 3 anos. Depois da FMC, eu fiz um contrato de 3 anos para a Kleffmann. Comecei lá trabalhando como consultor, mais para reestruturar a empresa. Depois desses 3 anos aí, meu contrato acabou e eu acabei me dedicando a mais 6 anos de consultoria. Aí eu fui trabalhar com uma empresa americana chamada de Context Network, que é uma das maiores consultorias de agro do mundo. Aqui no Brasil ainda está começando a jornada. E lá eu comecei a trabalhar como consultor. Depois de 6 anos, eu era um dos sócios locais aqui da empresa na região da América Latina. Você E ali dava foi uma outra grande consultoria experiência. mais em quê, Marcião? Era mais nível, né, de gestão de pessoas, de vendas, de marketing, né, de sucessão familiar? Qual que era a pegada? A gente tinha três grandes pilares. Primeiro, planejamento estratégico, depois, gestão operacional, isso é melhoria de processos operacionais dentro da empresa, e suporte para operações de M&A, isso é de compra, fusões, aquisições. Do que a gente fazia, 90% era planejamento estratégico e apoio a operações de M&A, e 10% era ligado a melhorias por exemplo, redesenho da força de vendas, redesenho dos processos de vendas. A gente fazia muito pouco isso, e os nossos clientes eram majoritariamente multinacionais, porque a gente tinha toda uma conexão e uma cultura de multinacional. E aí eu fiquei lá até o final de Isso deve ter 2020. sido um aprendizado fantástico também, né, cara? Boda, olha, se eu pudesse falar para as pessoas assim, ó, dedique um tempo da tua vida para consultoria, porque você sai do teu É, modelo mas lá não de vem na olhar. minha concorrência aqui, cara. Vai fazer outra coisa, Ah, cara. é. Tô Porque, brincando, olha, moçada. a gente trabalhou com empresas de máquinas e equipamentos, automação, banco, investidores, indústria de insumos, defensivos, semente, biológico, que mais? Quem com produção, com cadeia produtiva, isso é, quem produz, exporta. Então você tem uma visão um pouco mais ampla, porque quando você está numa empresa, você fala, eu sou gerente de vendas de semente, você tem que ser competente naquilo e cuidar daquilo. Então, você tem que se dedicar ao mundo da semente, conhecer o comportamento de compra do cliente, conhecer o que está acontecendo naquele cultivo, naquele ano. E aí, o que acontece com isso? Você acaba sendo, a tua visão, naturalmente, ela se foca ali,
Porque você precisa ser bom naquilo, você precisa estar focado naquilo. E quando você está no mundo da consultoria, você olha de tudo. Então, esse foi o grande aprendizado aí, me abriu um pouquinho a cabeça aí do quanto a gente tem de tecnologia e quanto a gente tem de potencial aqui no país. Certo. Márcio, a gente teve vários booms na agricultura, né? Vamos começar os booms mais novos aí, né? Então, porque a gente teve muita coisa antes do boom do plantio direto, mas vamos iniciar no plantio direto, né? Rotação de culturas e tal. Hoje isso está voltando, se falando muito em agricultura regenerativa, mas a gente Uhum. teve esse boom na agricultura, né? Que foi o plantio direto, a entrada de um produto no mercado que era um glifosato que matava tudo e tal, e propiciava o plantio direto, era uma revolução. E aí a gente veio, né, entrando forte com milho híbrido, né, deixando do uso de variedades, entrando com milho híbrido e a coisa evoluindo muito, as variedades de soja evoluindo de forma absurda, né? Aí a gente veio falar de biotecnologia, que nós dois vivemos isso dentro do Grupo Monsanto, com o lançamento de biotecnologia, era algo de outro planeta. Como você falou, É. estamos falando de 30 anos atrás, cara, né? E aí a gente veio, né, para um mundo, né, ou para um boom que nós estamos vivendo hoje, já há talvez 5, 8 anos, que é o boom dos biológicos, né? No qual você está até inserido em parte dele, que a gente vai falar hoje. Como é que você está enxergando, né, o mundo dos biológicos, dos organismos vivos dentro do agronegócio hoje, Márcio? Goda, eu gosto de ver da seguinte forma. Primeiro, o nosso agricultor, ele é um dos mais sustentáveis do mundo. Ele já tem a área de reserva dele, ele já faz plantio direto, ele é um cara aberto aí à adoção de tecnologia. Então, a história do biológico, ela começa porque a gente tem um ambiente propício a isso, para uso. Somos um país tropical, então nós não temos neve no meio do caminho, então nós temos quase um cultivo após o outro, que isso também propicia, perdão, você ter mais pragas, doenças, insetos e por aí vai. Mas o grande ponto de virada do biológico, ele aconteceu quando a gente endereçou algumas coisas através da própria evolução do negócio e do melhoramento mesmo. Que primeiro foi performance. Então, no início, tivemos descobertas é, de alguns eventos biológicos. Daí você olhava assim, mas performance, não performa muito bem, não sei o quê. Em diversas culturas, Talvez o em primeiro deles foi o inoculante, né? exatamente, exatamente. E aí, você teve o advento de, eu não consigo desenvolver um biológico com uma posição de custo adequado. O nosso agricultor, ele é muito profissional, né? O nosso agricultor, ele é orientado à sustentabilidade, mas ele trata a propriedade dele como um negócio. Então, ele vai olhar e vai falar o seguinte, você tem um biológico que custa 3, 4 vezes mais caro que o químico, eu não vou usar, vou ficar usando químico. Então, o segundo ponto que eu trago foi quando a própria indústria de biológicos ela conseguiu trazer o biológico para uma posição de custo adequada para competir com o químico. E o terceiro pilar do sucesso do biológico está no fato de escalar. O que é escalar? Eu consegui sair do modelo de produção com custo adequado de uma planta piloto para uma escala que permita eu atingir aí milhões de hectares. E isso foi acontecendo dentro desse ciclo aí que você falou de 5 a 8 anos, né? A gente foi melhorando aos poucos esses três pilares, a gente foi trabalhando, quando eu falo a gente, eu estou falando de diferentes atores, players do mercado aí, nas suas bases operacionais, até que chegou um momento que começaram a surgir os produtos que tinham uma posição de custo adequada, performance adequada e tinha volume suficiente. Isso é, o agricultor podia contar que se ele precisasse aplicar na fase V3 da cultura X, o produto ia estar lá na quantidade que ele precisava, né? E aí a consequência disso natural foi pelo fato dele ser a- é, é, um, a- um profissional que gosta de adotar a tecnologia com esses três componentes que eu descrevi,
ele foi adotando. E eu vejo o boom do biológico conectado com o conceito de agricultura regenerativa, a próxima grande onda que nós vamos ter, ou que nós já temos e que está começando, muito parecida com aquela que nós vivemos lá nos anos 90, do plantio direto, da chegada da biotecnologia, da palhada, do glifosato, né? Então, a gente trouxe todo essa tecnologia naquele momento, e agora isso está chegando num outro patamar, porque tem muito mais sofisticação, o conceito é muito mais amplo, e nós temos muito mais ferramentas para fazer. Eu vejo o mundo do biológico, sustentado por esses três pilares que eu descrevi, um caminho sem volta, né? Não é que vai acabar o químico, não, não vai acabar o químico, mas sim vai ter um processo de equilíbrio e aonde ele puder trabalhar de forma sustentável, óbvio que o nosso agricultor vai trabalhar. E eu não estou falando da grande cultura só, da soja, do milho, eu estou falando do agricultor que exporta fruta para a Europa, eu estou falando do agricultor que produz hortaliças que chegam na nossa mesa aí diariamente. Esse agricultor, tendo uma alternativa dentro desses três pilares, ele vai adotar, não tenho dúvida nenhuma. E a agricultura regenerativa, para fechar esse composto aí, é porque cada vez mais o agricultor sabe que o maior bem, o maior ativo que ele tem é a própria propriedade dele, né? Então, lá nos anos 70, que os paranaenses e os gaúchos chegaram lá no Mato Grosso, todo mundo fala, eu comprava um hectare de terra aqui pelo valor de uma lata de Coca-Cola, né? Eu escutei vários falarem isso para mim ao longo da minha vida. É, tudo bem, não tinha nada lá, né? Agora não é mais uma lata de Coca-Cola, porque o ativo se valorizou. Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que cuidar do seu principal ativo, que é a terra. E a agricultura regenerativa entrega isso. Tem todo o lado da sustentabilidade, da produção, mas tem o outro lado também que é proteger o principal ativo dele, né? Onde o plantio direto começou a fazer esse caminho e agora a gente está seguindo para um modelo bem mais sofisticado e bem mais completo. Ok. Márcio, hoje você presta um serviço, trabalha com a Pivot Bio, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é essa empresa e como que você foi parar nela, porque eu acho que o produto que vocês vão estar trazendo para o Brasil, moçada, é um produto muito louco, né? Fala um pouquinho para mim o que é a Pivot Bio e como é que você entrou nesse negócio, cara? A Pivot nasceu nos Estados Unidos, dentro de um laboratório de dois pesquisadores da Universidade da Califórnia, lá perto de São Francisco, na cidade de Berkeley, que é do outro lado da Bahia, São Francisco, é, é, que eram dois pesquisadores que estavam trabalhando com bactérias de solo e olhando, buscando, eles estavam fazendo a tese deles de PhD, buscando, enfim, o que que eles poderiam extrair daquelas bactérias. E eles Caçando, identificaram, caçando alguma coisa diferente eles estavam, a verdade é é, essa. exatamente. E eles identificaram algumas bactérias que tinham habilidade de transformar nitrogênio do ar em amônia na raiz da planta. E isso não é novidade nenhuma, essas bactérias existem no solo, em todo lugar do mundo tem isso. Mas eles encontraram algumas que tinham uma taxa de performance um pouco melhor. E aí eles começaram a trabalhar num conceito de edição gênica, o que que é edição gênica? É você copiar, colar, cortar dentro da mesma planta, não é transgênico, né? Transgênica é quando vem de fora, você traz um evento de uma outra espécie para dentro daquela. A edição gênica é dentro da mesma espécie. E para encurtar a história, esses dois pesquisadores, que foram os fundadores da empresa, eles copiaram, cortaram, colaram, melhoraram e por aí foi, até que eles chegaram num produto que tinha uma capacidade de bilhões de vezes maior do que acontecia naturalmente de absorver o nitrogênio. Então vamos lá voltar aqui para as aulas de química e do curso de agronomia, né? O nitrogênio no ar está numa forma de N2, ligado, a ligação é uma ligação dupla. Para você quebrar uma ligação dupla, você precisa de muita energia. É por isso que o processo de produção de amônia sintética ele demanda muita energia, porque você tem que quebrar a ligação dupla do nitrogênio e transformar em amônia, né? Então, o que que essa bactéria faz? Ela faz esse trabalho de quebrar, ela retira do ar a ligação dupla de nitrogênio, o nitrogênio gasoso, né, que está no ar, tira, quebra, e ela está aderida, ela fica aderida na raiz da planta, porque ela é aplicada na planta em tratamento de sementes. E aí o que que ela faz? Ela convive em simbiose com a planta, principalmente gramíneas, aonde ela absorve esse nitrogênio, quebra
e disponibiliza amônia para a planta. E a planta devolve, no conceito de simbiose, alguns açúcares para essa bactéria. E aí essa bactéria entra num processo, num círculo virtuoso de cada vez produzir mais, porque ela recebe mais energia, mais açúcar, e ela produz mais energia, daí ela tem mais energia para quebrar o nitrogênio, e assim vai. E essa bactéria, ela trabalha como se fosse um motorzinho. À medida que o milho ele começa a curva de demanda do milho, que o pico dela é próximo do florescimento, essa bactéria ela vai produzindo cada vez mais, até que ela chega no limite de produção dela. Isso também não é infinito, ela tem um teto de produção. E quando a planta começa a decrescer a absorção de nitrogênio e entra em senescência e morre, a bactéria naturalmente ela morre junto com a planta depois, porque ela vive em simbiose com a planta. Essa bactéria hoje foi lançada, essa formulação que nós temos, foi lançada nos Estados Unidos em 2018, numa formulação líquida para suco. Em 2020, nós lançamos para tratamento de sementes, porque ela é muito mais estável, não tem problema de contaminação e uma série de coisas que no biológico ainda nós temos no líquido. E agora nós estamos trazendo isso para o Brasil. Ela tem um Ela lá potencial, nos Estados Unidos, ela já é comercial. já é comercial, a gente já planta aí mais de 6 milhões de acres lá, ó, que daria uns 3,5 milhões de hectares lá, de Você milho. me Só de falou milho. de muitos ensaios com resultados, mais de, se eu não me engano, Mil, 500. 1.700, a gente roda lá nos Estados Unidos em torno de 1.700 ensaios ano, dentro da nossa equipe de suporte técnico, mais ensaios com universidades, que é uma coisa que nós vamos fazer aqui no Brasil também, e pelo fato da bactéria ela ficar aderida junto à raiz da planta, então é como se você tivesse 100% do que é aplicado disponível. Diferente da ureia, né? Tem alguns trabalhos aqui no Brasil de alguns professores universitários que relatam entre 30% a 60% de perda de ureia por má posicionamento, lixiviação, evaporação ou qualquer outra causa. Então, a bactéria não, ela está ali. Então, tudo que se aplica, ela está conectada na planta. E isso gera, entre todos os efeitos operacionais de menos ureia sintética, ambientais, você não tem nitrificação de solo, uma série de coisas, você tem um efeito positivo de produtividade. Porque como você não tem perda, isso é, tudo que está aplicado ali, a planta usa, né? Então, nós temos dados lá nos Estados Unidos aí de média desses ensaios de 8 bushels por acre, que dá uns 6,5 sacos por hectare a mais de média de produtividade. Milho. Então, de milho, de milho, de Então milho. eu posso cortar o nitrogênio do milho ou não? Não preciso Não, usar você não, fertilizante? não, você não pode cortar o nitrogênio do milho porque a bactéria ela tem uma capacidade que é o motorzinho dela que eu descrevi aqui, que ele chega no teto. Esse teto aqui para as condições brasileiras é mais ou menos 30 quilos de N por hectare. Então a gente consegue substituir 30 quilos de N do fertilizante sintético utilizando essa bactéria no tratamento de sementes. Então realmente é um produto esgoda. Eu me encantei, né? Como é que eu fui para lá? Eu estava, como eu te falei, eu estava como sócio da consultoria aqui no Brasil. A gente tinha muito contato com as empresas americanas. Eu acabei fazendo um contato com eles justamente para vender consultoria. E nesse processo aí surgiu uma proximidade. E aí, quando eu conheci direito o produto e conheci a tecnologia, tanto o processo de fabricação dele, purificação dessa bactéria, que não é simples, eu falei, nossa, isso aqui Você é de falou outro mundo. assim: vou largar a mão dessa consultoria e vou para Pivot Bio. Vou voltar para o mundo corporativo. E aí, no começo do ano passado, eu voltei. Atualmente, a gente está com 20, Você mora 20 no Brasil hoje. moro no Brasil, eu fico uma parte do tempo nos Estados Unidos, porque a gente tem muito contato com o que está sendo feito lá e trazendo as coisas para o Brasil. E hoje a gente já tem aí 30 áreas plantadas, áreas de mais ou menos 35 a 50 hectares plantados, justamente para validar esse conceito em grandes produtores porque eu acho que realmente vai ser uma evolução do modelo de fertilização para nitrogênio que a gente tem hoje, conectado com tudo aquilo que eu falei ali dos biológicos anteriormente, e logo, logo vão chegar outras tecnologias aí para substituir, eventualmente, outros fertilizantes. Mas a gente Esse está. produto ainda não tem registro no Brasil. Não, não tem. A gente conseguiu uma autorização especial do Ministério da Agricultura para plantar essas 30 áreas. São áreas identificadas, georreferenciadas, de acordo com a lei.
e, mas ainda não tem registro. Eu acredito que o registro vai sair entre setembro e outubro desse ano, para que a gente faça as primeiras vendas aí, coloque os primeiros produtos comercialmente no campo na próxima safrinha. Interessante, Márcio. É, aonde você acha que pode chegar com a Pivot Bill? Vamos dizer, a gente tem aí hoje o que, 22, 23 milhões de hectares de milho, se eu não me engano? Isso. Se nós Esgoda. estivermos falando de 22 milhões de hectares de milho, não vamos nem falar de quanto se consome, né, de nitrogênio aí. Mas você acha que esse mercado ele vai ser especificamente no mercado de alto investimento? Não, eu acho que não, sabe por quê? Porque tem dois jeitos de você usar esse produto. Você pode substituir 30 quilos de ureia sintética por esse produto, por biológico, e aí você maneja teu estrutura de custo, né? Biológico é sempre mais barato do que o que tem aí no mercado. Ou se você tem uma área de alto investimento, como eu vi uma área de safrinha lá em Sorriso, com expectativa de colheita de 190 sacos de milho, para gente que trabalhou de safrinha vendendo híbrido duplo, você vê Nossa, um cara com a safrinha colhendo 190 sacos por hectare e de encher os olhos, né? E o que que esse produtor falou para mim? Ele falou: eu não vou cortar o nitrogênio. Eu vou manter o nitrogênio que eu tenho, porque eu faço 3 aplicações. A terceira eu faço de avião no pré-pendão. Eu vou cortar essa aplicação. Olha só o impacto da tecnologia. Não é só de nitrogênio. Eu vou cortar a terceira aplicação de avião. Eu vou colocar essa quantidade na semente, porque quando chegar lá na época do pré-pendão, a semente vai estar, a bactéria vai estar produzindo. Então eu vou ter no final do dia a mesma quantidade de nitrogênio sem uma operação caríssima, que é a aplicação de ureia no pré-pendão de avião, com certeza com uma performance maior. é, Então eu vejo que, só para... teoricamente, né, Márcio, a gente acredita e ouve falar sempre, né, que a grosso modo, né, um ponto de N para um saco. Então nós temos 200 sacos por hectare de milho, é 200 pontos de N. Então você está me dizendo que se ele trabalhar, né, com a bactéria, né, com a Pivot Bio, na inoculação, vamos assim dizer, aí na semente, Uhum, lá na frente, talvez ele possa ganhar lá 30 pontos de N, não precisando fazer essa aplicação. exatamente. Mantendo a base do sintético e adicionando isso. Então a gente vê dois usos. Um de substituição para quem está orientado a custo, quer reduzir custo, quer ter uma estrutura de custo, que aquele cara recolhe 90 sacos, 110 sacos na safrinha, tá? Tô falando safrinha. E o outro que o cara adiciona porque ele está buscando o teto de produtividade. Mas o milho, Esgoda, você sabe que ele é o começo da jornada. Nós importamos, só para você ter uma ideia, o consumo brasileiro de ureia sintética é 7,6 milhões de toneladas por ano. Isso tudo, majoritariamente, em mais de 94, 95% é importado do Irã. Então, você tem todo um gargalo geopolítico aí, olhando para fora, de ter um fornecedor dependente, né? Hoje saiu um anúncio da China, que a China está restringindo as exportações de ureia para o mundo, porque está priorizando o mercado interno. Então, quando você tem uma dinâmica de eu ter que olhar essa geopolítica como um todo, e você tem um insumo nessa quantidade, ter uma alternativa, ela é mais do que bem-vinda. Sem contar o seguinte, né? Todo o lado biológico, todo o lado de sustentabilidade, praticidade, conveniência, redução de operação. E aí o milho é só o começo. Nós estamos em processo de registro também para algodão, sorgo e trigo. Lá nos Estados O Unidos nós café temos também canola também. gosta de um nitrogêniozinho, né? Como é que vai aplicar isso no café? No café, provavelmente a gente vai ter que trazer a formulação líquida aqui para o Brasil, assim como cana-de-açúcar. A gente vai ter que trazer Aplicar formulação no líquida solo. para aplicar no solo, né? Mas isso daí vai ser um segundo passo. Primeiro, agora a gente é priorizar esses que estão saindo do forno agora. Este ano a gente tem autorização para milho, ano que vem algodão, sorgo e trigo. Então esse é mais ou menos aí o caminho da coisa. O andar da carruagem. Marção, estamos chegando aí a uma hora de entrevista e eu gostaria de fazer uma pergunta final para você. Você é um cara de experiência muito vasta.
talvez das pessoas que eu entrevistei até hoje no agro, você seja uma das pessoas de maior experiência pelo que passou em semente, pelo que passou em químico, que passou em consultoria, que passou em comercialização de grãos, fertilizantes e agora está no mundo dos biológicos, né? O que que nós podemos esperar a mais desse mundo de biológico, na tua ideia? Vamos andar, viajar no tempo, viajamos aí, andamos 10 anos para frente. Fala uma coisa muito louca que você acredita que nós vamos ter ainda, que nós não temos, que alguém vai dizer, ah, esse cara aí tá louco, nós não vamos ter isso. O que que você acredita que poderia ter? Goda, tem várias empresas aí que são empresas conduzidas como a Pivot foi no começo por cientistas. Eles são nada mais do que cientistas, né? Trabalhando em várias frentes. Eu acho que a principal que eu vejo é esse conceito de manipulação genética, manipulação na palavra do bem, entende? Edição gênica, uso, principalmente para você endereçar alguns principais gargalos. E os gargalos, eles estão muito ligados às fontes da tua matéria-prima, né? Tudo que é fonte, por exemplo, mineral, você tem um recurso escasso. Você está cavando a mina lá, uma hora acaba a mina, entendeu? Uma hora a montanha acaba. Então, eu vejo com potencial aí para fertilizantes, né? Não só nitrogênio, e aí eu estou falando aqui de NPK, eu vejo um potencial absurdo de você fazer manejo mais eficiente, principalmente de doenças, com bactérias, com vírus editado, porque você vai trazer um modelo de um controle mais eficiente e mais assertivo. Então, se eu pudesse olhar daqui a 30 anos, eu diria para você que o mercado ou a indústria do biológico, ela vai ser uma indústria de altíssima tecnologia, muito baseada no conceito de edição gênica, muito baseado no conceito de ter tecnologia de ponta a serviço do agricultor com soluções infinitamente mais baratas. Porque você ter o sucesso, o inoculante de soja, os inoculantes que a gente tem, por que eles são sucesso de mercado? Podemos até discutir, mas ele, às vezes ele não performa bem, às vezes ele tem problema de contaminação, mas ele tem uma posição de custo, né? Um inoculante de soja custa US$ 1,50 para o cara fazer por hectare. Então, para Um o dólar e meio agricultor, de uma cultura que consome mais nitrogênio do que o próprio milho e não precisa pôr não, nitrogênio. Olha que absurdo. exatamente. Exatamente, então, Esgoda, eu vejo muito isso, esse aporte de tecnologia, né? A gente confunde, às vezes, transgenia com biotecnologia. Isso tudo que eu falei é biotecnologia, não é transgenia. A transgenia vai continuar aí, está aí uma importante tecnologia dentro da biotecnologia, né? Mas eu vejo muito esse segmento se expandindo, focado principalmente nesses grandes gargalos que nós temos. Como nós somos uma empresa que foi muito investida, né? Pra você ter uma ideia, nós recebemos US$ 619 milhões de investimento nesses anos todos, da fundação da empresa até hoje. Nós temos muito contato também com essas outras empresas, globalmente falando, que estão nessa jornada de tecnologia, porque em algumas situações a empresa quer licenciar, em outras ela quer fazer algum tipo de parceria, em outras ela quer entender como é que é a melhor forma de acessar o mercado, enfim. E tem muita coisa boa vindo que ainda não está muito divulgado. E muito ligado nessa área que eu descrevi aqui, que, sem sombra de dúvida, é o futuro. E aí, quando a gente volta lá no começo da minha conversa, para finalizar aqui, você joga isso tudo com conectividade na ponta para o agricultor, com uso de inteligência artificial para aprender e ter as respostas mais rápidas. Eu acho que esse é o caminho brilhante do futuro da agricultura tropical que nós temos, não só da agricultura, mas da agropecuária tropical que nós temos. Olha o quanto o mundo da carne evoluiu nos últimos anos também, em relação aos anos 90. Então não é limitado quando eu falo da agricultura, porque eu trabalho mais com a agricultura, mas a gente pode expandir esse conceito aí. Esse vai ser o grande futuro, e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está no país certo, na hora certa, como grande celeiro, provedor, de forma sustentável de alimentos para o mundo aqui, igual o Brasil. Eu conheço, sei lá quantos, 50 países mais, não sei.
eu não conheço nenhum lugar que é igual aqui. A gente tem apesar de todos os nossos problemas, a gente tem uma vantagem competitiva de ter as condições que na agronomia a gente aprende, né? Edafoclimáticas, né? Então a gente tem solo, a gente tem clima bom, a gente tem água, boa temperatura no ano, e isso é uma vantagem única para nós. Então eu olho o aporte da tecnologia chegada aí como fator para efetivamente nos alavancar como país nos próximos 20, 30 anos. Ok. Márcio, queria te agradecer, muito obrigado pela oportunidade de esse repasse fantástico de conhecimentos que você deu hoje, as experiências e as novidades que você está trazendo, que vão com certeza encantar o agricultor, da mesma forma que me encantaram como técnico, como agrônomo, sabendo que uma tecnologia bastante diferente dessa está vindo aí. Então, muito obrigado pelo nosso bate-papo e parabéns aí, pelo teu trabalho. Goda, eu te agradeço profundamente. Parabéns pela tua iniciativa de trazer esse canal aí. Eu assisto todas as suas entrevistas, porque são muitos do que quem você entrevista são meus ex-colegas, mas eu também assisto a entrevista da garotada, que eu acho que é muito importante a gente compreender aí como é que essa turma mais jovem tá trabalhando. Então, agradeço, desejo sucesso para você. Foi um prazer bater esse papo, ter esse bate-papo aqui com você. É muito bom te reencontrar, mesmo que seja online. Valeu, muito obrigado. Estivemos aqui com mais um ícone do agronegócio brasileiro, nosso amigo Márcio Fará, com suas experiências vastas. Eu queria agradecer você, ouvinte, deixe teu joinha aí, vem comigo, vem com o Agro Canal LFZ Consultoria, um canal do YouTube para você, um canal do Spotify. Por quê, moçada? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Um abraço e toda quinta-feira com o Esgoda, nessa próxima quinta-feira com o Márcio Fará. Muito obrigado.